Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais. Quintou aí na sua vida. E se quintou, é porque Deus está dando essa grande oportunidade, esse dia maravilhoso, especial para você começar, para você fazer diferente, para você elevar a sua vibração, para você aceitar as pessoas do jeito que elas são, aceitar as situações do jeito que elas vêm, para que você realmente possa se renovar. Cada dia que amanhece é uma nova chance, é um grande presente de você se renovar, de você fazer aquilo que não foi feito. E nós aqui da Mentoria Livremente estamos aqui porque somos mulheres corajosas que querem mudar o mundo de fato, mas têm a coragem de primeiro mudar a nós mesmas. Então, seja muito bem-vinda. Todas as pessoas que forem assistir esse vídeo estão convidadas a conhecer a Mentoria Livremente e realmente se dar uma chance de mudar a si mesmas primeiro. Porque muita gente quer mudar o mundo, né? Poucas pessoas têm coragem de mudar a si mesmas. Nós não. Nós estamos aqui, somos mulheres corajosas que temos a coragem de fazer o nosso trabalho primeiro. Então, nós sempre começamos com a oração do dia e esse dia, todos os dias, devem ser intencionais. Qual é a intenção do seu dia para hoje? Então, a minha intenção é sempre levar a minha vibração a mais de 540 Hz, ver o caminho que se abre, ver a vida pelo olhar da fonte, escutar a voz de Deus, ser guiada por Deus, permitir que se faça a vontade de Deus na minha vida e que se faça a vontade de Deus na vida de vocês também. Então, vamos começar com a oração. Vou colocar a oração aqui, e aí, logo depois da oração, nós temos uma super convidada que é a Ana. Ela vem falar aqui sobre a necessidade de musculação para envelhecermos bem. Ela vai trazer, né, esse conhecimento para que nós possamos realmente ter uma liberdade, né, na nossa vida e principalmente nesse momento assim, quando a gente começa a envelhecer, ter autonomia. Então, todas aqui sejam muito bem-vindas e vamos para a oração, tá? Vou dividir a tela com vocês. Se concentra, coloca a intenção aí do seu dia para que você possa fazer uma oração bem conectada com a fonte. Muita gente entrando aqui. Bem-vindas. Peço para vocês fecharem o microfone que agora nós vamos fazer a oração. Bora para mais um boot. Abre um sorriso, respira fundo. Posição de autoridade. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Em Ti eu renovo mais uma vez minha identidade e meu propósito. As Suas misericórdias que não têm fim se renovam agora. Me use, Senhor, para algo diferente. Eu peço que o Senhor renove toda a minha energia e a minha mente. Agradeço, porque o Senhor já fez o dia de hoje. Eu assumo agora o governo sobre todas as coisas. E agradeço porque hoje é uma resposta que a minha alma estava procurando. Ativo agora a minha obediência. Eu vou desfrutando do melhor desta terra. Assumo a governança da minha alma em direção ao Teu Espírito. Hoje, eu vou tocar o terror na terra. Abre um sorriso, esfrega as mãos, diz assim: já é. Tamo junto até depois do fim. Nós queremos dizer bom dia ao Espírito Santo e que o Espírito Santo seja livre, que nós possamos dar liberdade para o Espírito Santo guiar as nossas vidas, para que o Espírito Santo possa colocar palavras nas nossas bocas, para que o Espírito Santo possa
tenha toda a liberdade do mundo para fazer o que precisa ser feito na nossa vida, que a verdade seja esclarecida, seja mostrada para nós e que nós possamos ver a verdade com muita alegria, que nós possamos acreditar na verdade e acreditar que somos imagem e semelhança de Deus. Que Deus nos guie, nos sustente, nos alimente, nos dê força, nos dê coragem para fazer o que precisa ser feito e principalmente para viver a vontade de Deus na nossa vida. Deus, por favor, guia a Ana nessa aula dela hoje, que essa aula seja uma aula de muito esclarecimento para essas mulheres, que o Senhor use-a a boca, as palavras dela, para que ela seja um instrumento de Deus aqui na terra. Em nome de Cristo, amém. Então, Ana, já estamos com muitas mulheres aqui. Para quem foi chegando, né? Bom dia para todas. Vou passar a Ana, então, para dividir a tela aqui comigo. Ana, vou colocar você como host, tá? Tá bom. E aí você fica livre para dar a sua aula. Ana, você tem a palavra. Ok, deixa eu só abrir aqui, meninas, para eu poder. Só um pouquinho. Ai, Ana, eu tô vendo a foto da Joana, da Joanne, né? Eu amo ela, eu sigo ela também. Então, eu até trouxe a foto dela, porque daí no final aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela. Todo mundo consegue ver a minha tela? Sim, eu tô vendo, Ana. Pera lá. Pra eu pôr aqui diferente o quadradinho que fica a foto de vocês. Eu acho que fica melhor. Ó, eu deixei aqui o quadradinho aqui do lado onde aparece a foto de vocês, que para mim tá aparecendo a tela grandona, só tá aparecendo a foto da Cris, mas eu acho que vai mudando conforme os participantes aqui, enfim. Mas qualquer coisa vocês podem estar mandando no chat, tá? E claro que no final eu vou estar abrindo para a gente poder estar conversando um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, hoje, né, o título aqui da minha palestra é Como a musculação traz liberdade. Aí vocês podem se perguntar, né, nossa, mas numa mentoria de expansão de consciência, né, como assim? Algo relacionado a físico. Então, eu vou explicar tudo aqui para vocês e no final vocês vão entender o porquê que a gente está falando sobre algo físico numa mentoria voltada para essa expansão de consciência, tá bom? Deixa eu passar aqui para o lado. Aí. Então, como eu nunca ministrei nenhuma aula aqui para vocês, eu vou me apresentar um pouquinho, tá? Então, quem é a Ana Bolonini, né? Quem sou eu? Então, eu sou educadora física, eu sou especialista em personal trainer, então eu trabalho como personal trainer desde o início da minha carreira, que foi logo quando eu entrei na faculdade de educação física, já fui um pouquinho acelerada aí, então desde o início já estou na área. Sou especialista em reabilitação de diástase, em reabilitação de abdômen. Então, hoje, a minha principal especialidade é essa. O meu principal foco no meu trabalho é a questão da reabilitação abdominal. Eu sou licenciada, então, né, dentro dessa reabilitação, na técnica hipopressiva. Já fiz inúmeros treinamentos e cursos na área da musculação. Sou ex-atleta de fisiculturismo, competi na categoria Bikini Fitness por mais de 5 anos. Me tornei atleta profissional, tanto que é por isso que eu gosto tanto desse tema aí da musculação, né? E eu sou casada e mamãe da Luísa. Então, esta sou eu. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre exercício físico versus atividade física. Quando eu vou falar da musculação, eu gosto muito, ou de qualquer exercício, né? Eu gosto muito de trazer essa diferença, porque as pessoas confundem muito, né? Quando a gente vai falar de exercício, a gente ouve muito essa questão, eu vou fazer atividade física. Então, eu quero primeiro deixar bem claro para vocês a diferença desses termos, tá? Então, a atividade física, meninas, é qualquer movimento que o teu corpo faz. Então, eu tô sentada, eu levanto, eu vou até a cozinha, daí eu vou na lavanderia, eu vou no banheiro. Isso é uma atividade física. Então, qualquer movimento que o corpo faz
é considerado uma atividade, é um movimento do corpo, ok? Exercício físico já é algo realmente programado e ritmado, determinando ali o resultado que você vai ter. Então, uma caminhada, enfim, uma aula de vôlei, uma aula de beach tênis, musculação, corrida, bicicleta, né? Então, é algo que você vai pegar ali, no mínimo, 30 minutos do seu treino, do seu tempo, de 20 a 30 minutos, e vai fazer numa intensidade onde vai te tirar da tua zona de conforto, ok? Então, isso é exercício. Então, todas as vezes que vocês forem se referir a essa prática, né, de exercício, sempre lembrem de mim. Então, exercício físico é tudo aquilo que realmente você vai fazer por um tempo determinado ali do teu dia, né, da tua semana, numa intensidade que vai te tirar da tua zona de conforto. E a atividade é qualquer movimento ali do teu corpo, ok? Então, qualquer exercício é bom, isso é fato, tá? Qualquer exercício é bom. Se você, por exemplo, é sedentária e eu vou começar a caminhar, eu vou entrar em tal aula na academia, que é muito comum, não sei na cidade de vocês, aqui na minha agora caiu um pouco, mas ainda existe, né? Muito as salas de ginástica com aulas de jump, aula de step, aula de ginástica localizada. Inclusive, eu já fui professora de ginástica coletiva aí por muitos anos, quando eu iniciei, né, dentro da educação física. Enfim, qualquer exercício é bom, o movimento do corpo, né, a gente deixar esse corpo fluido, realmente trabalhar a nossa resistência cardiorrespiratória, enfim, é o que todo exercício vai trazer, tá? Porém, a musculação é o exercício mais completo, tá? Então, eu sempre bati nessa tecla, desde quando eu iniciei dentro da educação física, mesmo eu dando aulas de ginástica, como eu falei aqui para vocês, eu sempre defendi a musculação, porque desde o início eu pude comprovar isso, tá? Que a musculação é o exercício mais completo que nós temos, tá? Isso aí desde sempre. Por que que ela é o exercício mais completo? Porque ela vai trazer benefício de todas as atividades junto, tá? Então, dentro da musculação, nós conseguimos trabalhar a nossa força, né? Força muscular, que é tão importante ao longo da nossa vida mesmo como um todo, né? Imagina você chegar na tua terceira idade só fazendo caminhada. Você vai ter uma boa resistência cardiovascular? Vai. Só que vai chegar um certo momento que você vai precisar ter força. Força para levantar do sofá, força para levantar de uma cama. E será que você vai ter essa força suficiente lá com 80 anos, 75? Né? Então, assim, como eu disse, todo exercício é bom. Para quem só pratica caminhada, ela com certeza ela vai chegar lá na terceira idade dela muito melhor de quem não pratica nada. Porém, a gente precisa muito mais do que isso, muito mais do que a caminhada nos beneficia, tá? Então, na musculação, além da força, resistência muscular e cardiovascular. Sim, cardiovascular, né? Porque tem gente que acha que para adquirir a resistência cardiovascular é só através de um aeróbio, tá? E não, dentro da musculação a gente trabalha muito a nossa resistência cardiovascular, porque o próprio trabalho de força, ele faz, tá? Esse trabalho de resistência cardiovascular, tanto que você vê quando você está treinando musculação numa intensidade boa, os batimentos, eles não ficam ali baixinho, eles sobem, tá? Então, a gente trabalha muito essa parte de coração dentro da musculação. Diminui a sarcopenia, isso aqui é muito importante. O que que é sarcopenia? É a perda de massa muscular com o passar dos anos. Então, nós mulheres, tem aquela frase, né, que depois dos 30 é só ladeira abaixo, né? Então, realmente, depois dos 30 já começa a ter uma mudança ali no nosso corpo, e depois dos 40, principalmente, a perda de massa muscular é muito grande, é muito grande. Começa a ter muita mudança hormonal e a gente vê muito as mulheres reclamando: nossa, aqui ó, tá molinho aqui, o meu bumbum tá mais molinho, eu tô começando a ter mais celulite, tô sentindo o meu corpo mais flácido. Isso é por conta dessa sarcopenia, dessa perda de massa muscular que é muito grande. E em nós mulheres, a chance, por exemplo, de você ter, ai, meu Deus, agora deu um branco, aquela doença dos ossos, a osteoporose. Então, a chance da mulher ter osteoporose, ela é maior. Só que se você tem uma boa quantidade de massa muscular,
isso vai amenizar, tá? Pode amenizar e você realmente nem sentir, para quem já tem uma predisposição a ter osteoporose, você pode nem sentir os efeitos dela, tá? Então, é claro que quando você começa a cuidar desde jovem, ali, dos teus 20 e poucos, 30 e poucos, essa questão da sarcopenia, ela vai ser muito menor, ainda mais quando você faz todo esse cuidado de treinamento, de alimentação. Ai, Ana, mas eu tô começando agora, com 50 anos. É claro que você já teve uma perda, só que você pode recuperar isso aí dentro da musculação, tá? Com um treino bem orientado, comendo de forma devida, né? Quando a gente fala comer de forma devida, não querer emagrecer às custas, por exemplo, cortando carboidrato, em dietas hiper restritas. Isso é até uma dica para vocês. Mulheres a partir de 40 anos têm que tomar muito cuidado com dietas muito restritas e querer emagrecer principalmente com dieta sem carboidrato. Muito cuidado, porque o carboidrato, ele faz parte de toda a construção muscular. Então, você não consegue ter uma boa construção muscular com uma dieta muito restrita, com uma dieta em baixo carbo. E o baixo carboidrato, ele mexe até com a nossa parte mental, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Então, na musculação, a gente também tem a melhora do aspecto de laranja. O que que é o aspecto de laranja? É exatamente aquilo que eu falei da questão da celulite. Sabe quando você vai acumulando muita gordura, que a pele ela vai ficando meio enrugadinha? Principalmente região de posterior, que fica com aquele aspecto mesmo cheio de buraquinho, é por conta do acúmulo de gordura ali local e da própria flacidez muscular também local, que acaba deixando a pele com esse aspecto diferente, tá? E auxilia muito na queima de gordura. Então, tem gente que fala assim, ai, mas eu vou fazer musculação e não vou queimar gordura, só vou ganhar músculo. Pelo contrário. Por quê? Porque quanto mais músculo esse corpo tem, menos gordura ele vai ter. Por quê? Você acelera o seu metabolismo. Quando você tem uma quantidade boa de massa muscular e você estimula esse ganho de massa muscular, você acelera o seu metabolismo, porque o teu corpo ele vai queimar mais calorias para poder manter aquela massa muscular. Então, qual que é a fonte que o teu corpo vai usar quando você está com uma dieta bem legal para queimar essa gordura e fazer a manutenção dessa massa magra? É realmente isso, tá? Acelerando o metabolismo. Então, a gente acelera o metabolismo, o corpo vai usar a gordura como a principal fonte de energia para poder fazer a manutenção dessa musculatura. Então, a gente tem aí um efeito muito grande na queima de gordura. Eu costumo dizer que quando uma pessoa, a gente tinha muito hábito, né, de falar assim, uma pessoa, por exemplo, tá em processo de obesidade, ali entrando na faixa de obesidade, então ela tem que fazer só cardio. Não, essa pessoa tem que fazer musculação. Primeiro, porque vai acelerar o metabolismo dela, tá? E segundo, vai melhorar toda essa parte cardiovascular e ela já vai queimando mais calorias junto com o cardio, que também tem uma queima legal, tá? E isso aí vai otimizando o metabolismo dela. Agora, se você pegar uma pessoa que faz só cardio, o risco dela, tá bom, ela vai ter queima calórica, vai, só que o risco da perda de massa muscular dessa pessoa é muito grande, tá? Então, daí, no lugar dela ter um metabolismo mais acelerado, ela pode desacelerar o metabolismo dela. E a gente pega muito isso, né? Pessoas que querem emagrecer de forma muito rápida, começa aqui, ó, focar nos cardios e corre bicicleta, isso e aquilo, entra numa dieta hiper restrita, aí ali no primeiro, segundo mês ela tem um super resultado, só que depois começa a decair. É onde ela fica mais magra na balança, só que ela vai ficando às vezes um pouquinho insatisfeita com o aspecto do corpo. Por quê? Começa a ficar aquilo que eu falei, mais molinha, começa a sentir que aquela pele não tá firme, que aquele músculo não tá firme, e aí isso acaba perdendo a otimização desse metabolismo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então, a musculação também tem um efeito enorme no nosso humor, já por conta de todos os hormônios mesmo, né, que são liberados ali. Claro que toda prática esportiva, toda prática de exercício, ela vai ter liberação hormonal, só que os últimos estudos, meninas, já mostram o efeito da musculação, principalmente ali na questão da memória.
tá? Da memória. Porque o fato de você levantar peso, o nosso cérebro, os nossos neurônios acabam passando ali por vários efeitos, né? Ali e acaba tendo essa liberação ainda maior do que em outros exercícios, nos ajudando ainda mais nesse processo mental, tá? E a musculação, ela também traz esse sono reparador e mais profundo, já por conta da liberação de endorfina. Como eu disse, todo exercício vai trazer isso, só que os últimos estudos mostram que a musculação ela é muito mais potente, tá? Já por conta do levantar carga mesmo, tá? E se você não dormir bem, você consegue cumprir as suas funções do dia a dia? Então, isso é uma pergunta aqui que eu trouxe para vocês, né? Quando a gente não dorme bem, o que que acontece? A gente fica irritado, a nossa produção hormonal já não é mais a mesma, a gente começa a ficar, a não cumprir as nossas tarefas do dia a dia de forma realmente tranquila, o que vai prejudicar a nossa função neural, o nosso humor, o que vai realmente é um ciclo, né? Então, o fato de você não dormir bem, isso aí vai causar inúmeras coisas no seu dia a dia, e ao longo dos anos, a gente sabe que a pessoa que não dorme bem, ela tem até um envelhecimento mais precoce, tá? Então, o sono, quando a gente tem esse sono reparador e profundo, isso aí vai auxiliar, vai modificar todas as áreas ali da nossa vida. E a musculação, ela traz esse sono mais reparador e mais profundo, porque a gente tem até uma frase dentro da musculação que é quanto mais pesado ali você treina, você vai dormir melhor, porque é no sono que a gente cresce, tá? E daqui a pouco eu vou falar sobre esse crescimento muscular. Por quê? Porque é o sono que vai regenerar toda aquela fibra que foi machucada ali no momento do treino. Por isso que ele fica um sono mais profundo. Realmente você deita e capota. E eu sou assim, gente. Eu deito, eu encosto, eu durmo, tá? E eu sempre, assim, fui de dormir bem, só que realmente, depois da prática da musculação em si, ela é muito maior. Para vocês terem ideia, quando eu dava aula de ginástica, que era mais aeróbio, né? Ginástica que, no caso ali, era o jump, step, enfim. Eu tinha, assim, muito cansaço, até porque era muita aula, só que eu não tinha um sono tão profundo. Eu dormia, só que às vezes 1, 2 da manhã eu acordava. Hoje em dia, para eu acordar 1, 2 da manhã, eu até falo para Cris, é só se eu tiver, assim, muito acelerada, né, mentalmente, com outros assuntos que estejam tirando a minha paz aí. Mas, no geral, é sempre um sono bem profundo aí, e eu sei que isso é por conta desse estilo de vida aí que eu levo, tá? E sabendo que a musculação é algo tão bom, como a gente sabe, mulher que tem medo de pegar carga, tá? E eu trouxe para vocês essa foto. Então, quando é muito engraçado, né? Às vezes chega aluna nova para mim e fala assim: Ana, eu quero sim treinar, não sou muito fã da musculação, mas eu vou treinar, só que eu não quero ficar forte. Eu nem quero treinar superior porque eu fico muito grande. Gente, para chegar num nível desse, ó, impossível, tá? Falando em meras mortais, nós, não tem como, tá? Isso daqui para uma mulher chegar num nível desse, realmente crescer muscularmente, para ter um aspecto masculino, ela tem que fazer o uso hormonal. Não, e não é só o uso hormonal e ficar sentada, óbvio, é fazer o uso hormonal e treinar muito pesado. Tá? Muito. Eu não faço mais o uso hormonal, porque mais, eu já fui atleta de fisiculturismo, então sim, eu já fiz o uso hormonal, só que as dosagens de hormônio que eu usava era muito pequena e daqui a pouco vocês vão ver ali o meu físico que eu trouxe uma foto aqui para vocês. E eu treino muito pesado superior. Eu pego carga em membro superior e vocês me olhando, eu sou super pequenininha, sou super magrinha. Tá? Porque o treinamento pesado não vai te deixar dessa forma, tá? O treinamento pesado, ele vai criar força, vai sim criar músculo, só que para você ficar com um físico, claro que não assim, mas sim dessa forma, né? É claro que tudo vai depender do biotipo ali de cada pessoa, mas a gente consegue reparar pela foto que não é uma barriga extremamente trincada, tem leve marcação, um ombro levemente marcado. Então, nós mulheres, né? Claro que aqui eu trouxe um exemplo, tá? Porque tem mulher também que não quer ficar assim, só quer ficar mais magrinha, só que a musculação vai ser importante nesse processo também, tá? Então, não tem como você conquistar um físico levemente definido sem a musculação. Aí tem mulher que fala assim: não, mas eu só quero definir. Só que não tem como você definir se você não tiver músculo. Se você só emagrecer e não tiver a tua musculatura trabalhada por
baixo, você vai ficar com aquele aspecto que magra, só que com tudo mais caidinho, um bumbum mais caído, um braço bem mais fino, sem uma leve definição, né? E quando eu falo leve, é leve mesmo, tá, gente? Não é de ter aquele ombro mais avantajado ali, não. São leves definições mesmo, tá? Então, isso aqui é só para quem faz uso hormonal, treina muito pesado e terceiro, que tem uma genética para isso também, tá? Porque se a mulher não tem uma genética, que seria essa genética? É já ter a tua taxa de testosterona um pouquinho mais alta, tá? O que nós mulheres não temos. Tanto que é por isso que para nós mulheres é tão difícil ganhar massa muscular, tanto em membro superior quanto membro inferior, tá? É difícil. Por quê? Porque a nossa taxa de testosterona, ela é mais baixa que a do homem. É por isso que a gente é mais zen, porque apesar da testosterona ela ser muito boa, ela também mexe um pouco com essa parte psicológica, tá? Por isso que tem muitas mulheres que usam, que chegam num físico desse e realmente o pensamento dela é um pensamento masculino. Se você for conversar com uma mulher desse porte aí, e relacionado a tudo, tá, gente? Relacionado até à parte sexual, porque o hormônio mexe muito com essa parte sexual também, tá? Então a musculação não vai te deixar assim, ela vai te deixar com um físico, aqui eu trouxe um exemplo, né? Mas é um físico saudável, mais magro, com um percentual de gordura baixo, claro que tudo isso fazendo a parte da alimentação junto, tá? E aqui eu trouxe o exemplo dessa mulher que a Cris até falou no início, tá? Que eu acompanho ela nas redes sociais, ela é americana, se eu não estou enganada, tá? E ela é sensacional. É uma pessoa que mudou o estilo de vida assim completamente. Provavelmente ela chegou lá na terceira idade dela e falou assim: "Meu Deus, eu preciso melhorar", né? E aí foi onde ela começou, se eu não me engano, foi a filha dela, que é educadora física também, que ajudou nesse processo. Se não foi a filha, foi alguma amiga, alguém próximo ali dela que ajudou, quando eu li sobre a história dela. Aí você fala assim, nossa, Ana, mas para eu chegar num físico desse, eu tenho que começar com os meus 20 e poucos anos, né? E não, ela começou aqui, ó. Se a gente olhar essa foto, se eu não estou enganada, ela tinha quase 60 anos. Então, quando ela iniciou, ela estava assim, tá? Quase 60, 50 e poucos, eu não me recordo bem certo agora. Então, claro, gente, que essa mulher fez o uso hormonal, isso eu não tenho dúvida. Só que esse uso hormonal dela não foi esse uso hormonal aqui, tá? O uso hormonal que ela fez aqui provavelmente foi a reposição hormonal, tá? E aí iniciou uma reposição hormonal, provavelmente, tá? Acho muito difícil ela chegar nesse físico sem uma reposição hormonal, até porque, como eu disse para vocês, depois ali dos 40, 50, a gente começa a perder muita massa magra. Como ela já começou na terceira idade, ela estava ali com um percentual de gordura bem alto e com certeza de massa muscular muito baixo. Então, para ela ganhar a força que ela ganhou, a autonomia que ela ganhou, ela teve provavelmente que fazer sim essa reposição hormonal para esse corpo voltar a trabalhar de uma forma melhor. E aí iniciou na musculação, tá? Então não foi apenas uma caminhada ou, enfim, numa aula coletiva, ela foi direto já para musculação, fez os seus exercícios cardios e chegou nesse físico aí que a gente vê agora, tá? E quando a gente fala de reposição hormonal, ele também não é um bicho de sete cabeças, e é uma coisa que toda mulher deve pensar, porque a gente, a partir ali dos 40, 50 anos, a gente já começa a ter essa mudança hormonal. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha mãe, tá? A minha mãe é uma pessoa, gente, que ela sempre foi muito forte, não forte de músculo, mas forte de ter força muscular. Eu me recordo que meu pai até brincava que a minha mãe em casa, ela quebrou muitos trincos de porta pelo simples fato de abrir, pela força que ela tem na mão mesmo, né? Meu pai falava, meu Deus, não é possível. Então, é de abrir porta, tipo, ela nem pensando, conversando em abrir, só de segurar ela quebrava, né? Coisa que a gente pegava, isso nunca acontecia. E hoje em dia, ela na realidade começou a treinar musculação, até deveria ter trazido uma foto dela. Ela começou a treinar musculação depois da gestação do meu irmão, que foi uma gestação mais tarde, ela teve o meu irmão ali com quase 40, né? E ela começou a musculação depois disso, emagreceu pra caramba. E se vocês verem a minha mãe treinando na academia hoje, é uma pessoa que é mais forte do que eu. A minha mãe pega mais carga do que eu, ela tem uma força assim surreal. E ela melhorou muito essa força porque quando ela entrou na menopausa, ela teve uma caída muito grande, tanto que ela não tinha força na academia, ela ia
treinar desanimada. Aí ela foi na médica, né? Viu, lá fez os exames hormonais e um simples hormônio ali que a médica passou só para fazer a reposição para voltar para a taxa normal de produção, tá? Então não é acima, né? Que é acima do fisiológico, na taxa normal dela. E que eu acho que ainda nem chegou na taxa normal, ele só se aproximou, pelo que eu vi nos exames. Ela já mudou completamente ali na musculação. Então, uma pessoa que está realmente treinando igual ela sempre treinou, né? E está tendo essa autonomia, né? Porque daqui a um tempo ela já entra nessa terceira idade. Então, eu tenho certeza que ela vai chegar nessa terceira idade. Não sei se com um físico desse, porque tem toda a questão de alimentação também. Mas eu sei que vai chegar uma pessoa super independente, que é a meta dela, tá? E eu acho que deve ser a meta de todos nós, porque ninguém quer chegar ali na terceira idade dependente de ninguém, né? Exemplo, ai, caí, quebrei alguma parte óssea e estou aqui dependente porque realmente era tudo muito fraco ali no meu corpo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí com isso aí, tá? E aqui eu trouxe outra pergunta. Então, por que, mesmo a musculação sendo ótima, muitas mulheres ainda fogem desta prática e vão para outras modalidades? Por que que isso acontece, meninas? Porque a musculação, para você realmente ter resultado nela, vai depender de você, não vai depender do professor te forçando. A não ser se você pega um personal trainer e obedece o personal trainer, porque tem alunas que pega personal e ainda não quer fazer o que o personal faz, entendeu? Mas o que que acontece? Para você ter um bom resultado na musculação, você tem que treinar com intensidade. Você tem que realmente sair da sua zona de conforto. É você contra você o tempo todo, tá? Então, muita gente está migrando, por exemplo, para o funcional e para o CrossFit, que não é ruim, tá? Não são modalidades ruins. Só que eu bato na tecla, não vai ter o mesmo efeito na sua vida do que a musculação. Tanto que, para vocês terem ideia, atletas de CrossFit, ali na academia mesmo que eu atendo, uma das academias, tem o box do CrossFit que lota de gente, só que são pessoas que fazem musculação também. Porque para eles terem rendimento dentro do CrossFit, eles precisam trabalhar a força muscular também na musculação. Então, o atleta de CrossFit, ele também faz musculação, para vocês verem a importância. Então, não tem problema vocês fazerem outras atividades que vocês gostem, mas coloca a musculação também. Então, como que eu faço para não ser chato? Porque tem gente que fala, eu não gosto de fazer musculação porque é chato. Se você é uma dessas pessoas, é porque você não está treinando numa intensidade favorável. Você não está saindo da sua zona de conforto, tá? O que que seria isso? Tem gente que vai fazer musculação, já está lá não sei quanto tempo fazendo musculação e há anos pegando a mesma carga. Gente, ela só está ali treinando um leve gasto calórico e uma leve resistência muscular, porque esse corpo já evoluiu, ele precisa de mais carga. Só que se a pessoa falar, ah, não, mas queima, ela vai queimar mesmo. Tá? Ela vai queimar, só que dentro da musculação você tem que ir realmente se exigindo nesse aumento de carga. Não consegui aumentar a carga agora, mas ali no meu treino tá em 10 repetições, eu vou tentar fazer 12. Se você tá com uma carga, conseguiu fazer, vamos supor que no teu treino tá assim, 3 de 10. Você pegou determinada carga, você fez 10 repetições. Aí você fala, não, eu vou tentar fazer 12. Se você fez 12 e o teu treino tá 10, é porque você consegue aumentar a carga, tá? Então, se você tem determinada carga e dentro daquela carga você tem uma zona de repetição e você consegue subir essa repetição, isso está te mostrando que você consegue aumentar a carga, tá? Então, o que que a gente pode fazer, né? Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. Então, o que que a gente pode fazer para melhorar o nosso treino de musculação? Essa é a principal dica que eu dou para as minhas alunas de consultoria online, né? Que são alunas de outras cidades, que eu não conheço pessoalmente, de outros estados, e que me contratam, né, para montagem de protocolo de treino. Eu sempre falo isso, ó. Eu coloquei essa zona de repetição para você. Exemplo, 10. Em tal semana, eu quero que você aumente a carga. Como você vai saber que você pode aumentar essa carga? Fiz 10. Não, deixa eu tentar fazer mais duas. Se fez mais duas, na segunda série já aumenta essa carga, tá? Então, realmente, se desafiem dentro da musculação. É óbvio que você não vai começar agora e já vai colocar 200 quilos lá no aparelho, sendo que você está iniciando agora. Esse aumento de carga, ele é progressivo. Então, vamos supor assim, comecei aqui, tô pegando 10 quilos cada lado. Semana que vem eu vou tentar 11,
tá? Fez 11. Ah, não, a minha zona de repetição é 10. Com 11 quilos eu só consigo 10. O 11, repetição 11 não vai. Repetição 12 não vai. Espera mais uma, 2 semanas. Tenta aumentar de novo, tenta aumentar a repetição. Viu que subiu? Aumenta a carga um pouquinho. Então, esse aumento de carga, ele é progressivo. E é muito legal, gente, que quando você se compromete a fazer isso, como o teu treino, mesmo sendo o mesmo treino há 2 meses, por exemplo, 3 meses, ele fica desafiador. É bem legal, porque quando eu vou para academia e eu sei que é semana de aumentar a carga, eu já vou me desafiando. Eu já vou me desafiando. Eu chego lá, peguei a minha carga normal, aí eu tento aumentar uma repetição. Eu vi que eu aumentei, eu vou lá já aumento um pouquinho dessa carga. E o treino já gera um estímulo totalmente diferente. E é bem interessante isso, porque a gente está trabalhando muito o nosso mental nisso aí também. Porque você está ensinando para você mesma que você pode. E eu vou mostrar para vocês, eu vou contar um pouquinho da minha história no fisiculturismo, que eu passei muito por isso, tá? Por que então a musculação, o que a musculação pode fazer no nosso estado mental? Mais foco, igual eu disse para vocês, mais determinação, ela treina a nossa mente para fazer qualquer coisa. Então é impressionante, quando você treina a tua mente naquele exercício que você vai conseguir mais repetição, que você vai conseguir mais carga, que você vai descansar um pouco menos, você leva inconscientemente isso para qualquer situação da tua vida, tá? E a própria liberação hormonal também que nós temos dentro da musculação ajuda nesse processo, igual eu mostrei aqui para vocês nos slides anteriores. E aqui, gente, eu trouxe uma foto minha, tá? Isso aqui é um físico de uma pessoa que competia, tá? Então, isso aqui não é um físico que a gente consegue manter, porque é um físico extremamente seco, né? Então, a gente vê ali as divisões musculares, é muito grande, a questão de veias bem saltadas, essa vasodilatação que é muito comum em atletas também, já pelo percentual baixo de gordura, tá? Então, lembra que eu falei para vocês a mulher forte lá atrás? Gente, eu continuo treinando pesado igual. A diferença é que eu não submeto mais o meu físico aos processos de finalização, de preparação, que é o quê? Mexer muito na parte de cardio e dieta para secar o extremo em um tempo pequeno, que é para subir nos palcos, né? Tanto que a gente brinca que o físico de palco, ele é para palco. Você desceu do palco, acabou. O primeiro gole de água que você coloca na boca, acabou. Que a gente passa por processo de desidratação também. Então, o fisiculturismo, o esporte de alto rendimento, ele não é saudável, tá? Então, a gente alcança, sim, um físico totalmente malhado, né? Isso aqui era para minha categoria, claro que tem diversas categorias dentro do fisiculturismo. Essa daqui é considerada a categoria, deixa eu aceitar aqui que tem mais alguém entrando. É considerada a categoria mais feminina que a gente fala. Então, a biquíni é a Barbie do fisiculturismo, porque ela realmente é menor, tá? Só que mesmo assim, é um ombro mais avantajado, é um glúteo mais redondinho, enfim, tá? Só que isso aqui é um físico de palco. E quando eu competia, gente, a Cris sabe disso porque ela me acompanha dessa época. Como o fisiculturismo, ele treinou a minha mente para me dizer assim, você pode tudo, tá? Então, eu tive uma mente muito treinada, porque se o atleta de fisiculturismo, o atleta de alto rendimento de qualquer esporte, né, ele realmente não conseguir ter essa mente blindada, ele não fica no esporte. Então, eu parei no esporte não foi por conta disso, foi por outros assuntos profissionais, né? Só que eu sou extremamente grata porque o tanto que ele me moldou para ser o que eu sou hoje. Principalmente aqui. Claro que teve, né, todo mais trabalho por trás, igual vocês fazem aqui a mentoria, de estar nessa expansão de consciência, que isso faz toda a diferença. Porém, gente, o cuidado que a gente tem com o nosso físico, e eu não estou nem falando de estética, tá? Eu estou falando de saúde mesmo. Como ele reflete na nossa parte mental. Então, eu até brinco com a Cris. Quando eu competia, eu passava por cada perrengue em preparação de põe comida e tira comida, põe água e tira água, e faz isso, faz aquilo, levando o físico ao extremo, que qualquer coisa do meu dia a dia era fichinha. Acontecia qualquer problema no meu dia a dia, ah, não, beleza, vamos resolver. Então, o tanto que o esporte me treinou, e isso é muito devido à musculação, já por conta daquilo lá que eu falei para vocês, realmente deu me desafiar em cada treino, né? Por exemplo, nossa, eu tô extremamente cansada. Isso aconteceu ontem, tá, gente? Eu estava extremamente cansada porque eu não tinha dormido muito bem, o que é raro acontecer. Eu não tinha dormido muito bem e
eu acordei muito cansada. Eu falei, nossa, hoje eu podia ficar em casa, né? Tô tão cansada e era treino de glúteo ainda. E aí eu, né, um treino mais intenso. E eu falei, não, eu vou. E aí, no momento que você fala isso pra você mesma, como você briga com o teu ego e coloca ele lá embaixo e realmente toma conta da tua parte mental, né? Porque daí você mostra que você que manda ali no jogo, tá? Deixa eu só tirar aqui a coisinha que tá em cima, senão eu não consigo ler. Então, como intensificar o teu treino de musculação? Que foi o que eu disse para vocês lá atrás. Quem quiser até pode printar isso daqui, tá? Trabalhe com cargas, com esse aumento de carga semanalmente. Sempre melhore as suas repetições. Não use desculpa de que está cansada, igual eu disse ontem. Igual eu disse para vocês, ontem eu estava cansada e eu podia muito bem ter ficado em casa. Só que só pelo fato de eu ter falado para mim mesma, eu vou e eu vou dar o meu melhor, vocês não têm ideia do treino que eu fiz. E eu me senti muito melhor no pós-treino. Eu cheguei em casa aliviada, parece que a minha alma tinha sido lavada, tá? Pesquise sobre como melhorar o seu movimento. Gente, por que é isso? A gente pega o nosso celular e fica rodando Instagram e Facebook o dia todo, às vezes. Ou pega um período ali do seu tempo e fica. Poxa, se você se comprometeu a fazer algum tipo de exercício físico, por que você não pesquisa um pouquinho sobre aquele? Ah, eu entrei na academia agora, mas eu não me encaixei muito bem ali em agachamento. Eu não estou conseguindo fazer legal. YouTube tem conteúdo de graça, pesquisa como fazer agachamento correto. Vai ter inúmeros vídeos te ensinando e que vai te ajudar na tua prática. E você também vai estar aprendendo, né? Então a gente perde tanto tempo aqui, ó, rodando o celular. Por que a gente não pode perder um pouquinho de tempo aprendendo um pouquinho mais sobre aquela modalidade que você está fazendo? Não se compare, tá? Porque o teu resultado pode vir em um determinado tempo que outra pessoa vai ter num tempo menor. Então, não se compare, tá? Porque cada corpo é um corpo, cada metabolismo é um metabolismo, tá? Então, realmente, curta o teu processo, curta o processo do dia a dia, ok? Complemente com cardio, coloquei que cardio, sim, ele é muito importante, ele não é o principal, tá? O cardio não é o principal. Tem gente que fala assim, eu vou deixar a musculação hoje e vou fazer só cardio. Não façam isso realmente, por exemplo, assim, ai, desceu minha menstruação, não tô me sentindo bem para pegar carga hoje. Então, hoje eu só vou fazer um aeróbio aqui, né, porque meu corpo tá precisando, menstruei, enfim, aí é diferente, né? E eu faço isso, tá, gente? Quando eu menstruo e eu sinto que o meu corpo não tá legal, é um dia que eu coloco mais cardio, tá? O cardio, ele deve ser complemento, ele não deve ser, eu vou deixar de fazer a musculação para fazer cardio, tá? Ele é um complemento porque ele vai ajudar na própria musculação, ok? E como eu disse lá no início, muito cuidado com dietas restritas demais, porque elas acabam com o seu rendimento. Então, não pense que você vai ter força na academia, que você vai treinar bem, que você vai ter um bom humor, né? Enfim, que o teu corpo vai funcionar bem com uma dieta hiper restrita, porque não vai. Inclusive, dentro do fisiculturismo, a gente faz em determinados períodos dietas muito restritas, só que sempre com como eu posso explicar assim para vocês como oscilação de carboidrato. Então, o nutricionista faz ali toda a estratégia com uma dieta mais restrita, só que em determinados dias ele põe uma bomba de carboidrato já para quê? Para melhorar o nosso rendimento. Então, até dentro do fisiculturismo, que a gente precisa de um físico daquele que eu mostrei para vocês, a gente faz isso. Então, imagina, é para quem quer um estilo de vida saudável. Então, a dieta low carb, ela não é saudável, tá, gente? Eu sei que vai ter muita gente falando que é, mas ela não é saudável, então muito cuidado. É claro que eu não estou falando para vocês saírem comendo carboidrato feito louca, saírem comendo doce feito doida, não é isso, tá? Porque a gente sabe que tem os carboidratos saudáveis. Tem gente que tem medo de comer fruta, para vocês terem ideia. E fruta que traz tantos benefícios para a nossa saúde. Então, muito cuidado com isso, tá? E aqui eu termino com essa frase, tá? Nunca se esqueça. Nós somos um espírito vivendo uma experiência física. Então, o cuidado com o corpo atinge o nosso espírito e vice-versa. Por isso que eu disse para vocês lá no início que no final eu ia explicar o porquê, que o cuidado com o corpo, o cuidado com a tua saúde, o cuidado com o teu movimento, com aquilo que você põe para dentro, vai refletir muito na nossa parte mental. Então, a Cris vai saber falar isso melhor do que eu. A gente sabe que para a gente atingir um patamar de elevação espiritual, de elevação de expansão mental, o cuidado com o físico ele faz parte. Porque vocês já pensaram como que uma pessoa, vou dar um exemplo, tá? Vou ser bem radical aqui no meu exemplo. Como que uma pessoa, por exemplo, obesa
ela vai conseguir ter a expansão de consciência dela, sendo que ela não consegue controlar o que ela põe para dentro, né? Então não tem como. Então, se você não consegue controlar a tua comida, se você não consegue falar para você mesma, não, você vai treinar, né? Eu não vou ter preguiça, eu vou treinar, eu vou fazer o que precisa ser feito. Você vai ter um grau de expansão de consciência se você não consegue fazer isso, tá? Então, o cuidado com o físico, eu falo cuidado saudável com o físico, ele faz parte desse nosso processo de expansão de consciência. É isso, meninas. Ana, se você quiser, então, abrir para perguntas, deixa eu perguntar aqui para as meninas se Claro. elas têm alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário. Bom, gente, primeira coisa que eu queria falar, né, antes da Ana, da gente fazer as perguntas, tem uns minutinhos aí, ó. Vocês estão me vendo? Ana, você está me vendo? Ah, então, ó, eu vou indicar esse livro aqui para você, ó, do Nuno Cobra. O Nuno Cobra foi o treinador do Ayrton Senna, né? Ele é muito famoso, ele é vivo ainda, e ele escreveu esse livro Semente da Vitória. E esse livro aqui, gente, fala exatamente isso. Não existe um espírito forte num corpo fraco. Então, olha para você ver, né? O yoga é um caminho de expansão de consciência, a atividade do yoga, e o que que eles fazem? Né? Igual nós temos praticantes de yoga aqui na nossa mentoria. A Simara é praticante de yoga, a Lurdinha é praticante de yoga. Eles deixam o Isso. corpo forte, né? Pode falar, Ana. E eu sou super adepta a yoga. Inclusive, eu pratico yoga e eu acho sensacional. Sensacional a yoga, tá? Então, igual eu estava falando das práticas, né, de exercício físico, igual eu falei para vocês, não é que você, por exemplo, quem pratica yoga ou quem faz uma corrida, quem pratica igual agora está muito em alto beach tênis, não é que você vai deixar a sua prática, não é isso. Eu trouxe a musculação para mostrar para vocês a importância que ela tem também nos outros esportes, né? Como eu disse, existem pessoas que fazem os outros esportes e precisam da musculação para ela continuar tendo rendimento, né? E isso vai ajudar não só na parte física dela, saúde mesmo, toda essa parte de autonomia, né, que a gente sabe que precisa, mas também vai auxiliar nos outros esportes. Então, deixando isso muito claro, tá, meninas? Não é para vocês pararem de fazer para fazer só a musculação, é para agregarem, porque isso vai trazer um benefício enorme para vocês. Então, meninas, eu gostaria de perguntar se alguém tem perguntas aqui para Ana, né? Se vocês querem fazer alguma pergunta, a Gabi, a Marlene, a Grazi, a Simara quer, Ana, pode fazer, Simara. Oi, Ana, eu amei a sua palestra, muito clara e esclarecedora, maravilhosa. Eu queria saber, porque faço CrossFit e Muay Thai também, né? Eu tenho pavor de musculação, nunca consegui gostar, mas eu tenho consciência que eu preciso, vou fazer 50 anos, né? E eu preciso fazer. Eu tenho duas perguntas. Como que eu me apaixono pela musculação e quantos dias na semana seria o ideal para fazer a musculação? A dica que eu te daria, Simara, primeiro, né, você teria que ver ali, por exemplo, quantos dias na semana que você faz o CrossFit? Esse ano eu quis dar uma mudada, sabe? Eu fazia todos os dias. Aí agora eu tô fazendo 2 vezes na semana o cross e 3 Muay Thai. Tá. Então você faz a semana toda ali de exercício. A dica que eu daria para você seria você separar, por exemplo, assim, no dia do Muay Thai eu vou fazer a musculação. Então você poderia colocar no pós Muay Thai, tá? Porque se você colocar antes do Muay Thai, você vai sofrer um pouquinho. Porque daí você vai perder a força no Muay Thai. Claro que daí você já vai chegar para a musculação cansada. Então é bem interessante a dieta tá bem alinhada e depois do Muay Thai você ter alguma parte suplementar ou da própria alimentação para você comer ou se suplementar para ir para a musculação. E como você não gosta, começa com treinos mais curtos, começa com treinos ali, por exemplo, de 30 minutos, ainda mais se for depois do Muay Thai, 30 minutos vai estar ótimo 3 vezes a semana, né? Aí você foca naquilo que você precisa melhorar. Por exemplo, lá no CrossFit, a gente não faz exercícios localizados para glúteo,
para posterior, né? Então seria interessante estar trabalhando isso aí. Não faz exercício localizado para bíceps, por exemplo, dorsal, parte de costa. Por mais que o CrossFit trabalha muito principalmente as barras, é interessante você fazer um trabalho voltado para essa área de ombro, fortalecimento de ombro e parte de dorsal também, que vai te ajudar muito no próprio CrossFit. Para você ter ideia, lá na academia mesmo que eu atendo, tem um pessoal que são atletas de CrossFit. E é impressionante, o treino deles é exatamente isso. É treino de dorsal, os treinos mais localizados ali para membro inferior, porque o cross, ele trabalha muito membro superior, tem sim os agachamentos, os terras, só que não trabalha igual na musculação a parte de inferior. E a parte de superior trabalha muito, né? Só que daí é interessante você pegar, por exemplo, dorsal e ombro e focar nessa musculatura com treinos mais curtos. Até porque você vai estar cansada ali do Muay Thai, tá? Então, suplementar e como você se apaixona. Olha, é as dicas que eu passei ali para você, é realmente você se autodesafiar, né? Da mesma forma que você se autodesafia lá no CrossFit, que é levantar carga também, e claro, tem outras coisas ali dentro, mas por que que no CrossFit a gente se anima? Gente, eu já pratiquei CrossFit, por que que eu pratiquei? Eu pratiquei durante um tempo porque eu recebia muita aluna do CrossFit, e como eu sou especialista em reabilitação de abdômen, o CrossFit é uma modalidade que você tem que ter uma ativação abdominal muito grande, porque senão você pode trazer coisas que não vai ser tão boas para a tua região abdominal, tá? E aí eu precisei experimentar o CrossFit na pele e eu amei, tá? Eu só parei com o CrossFit por quê? Porque como a minha rotina não permitia, por exemplo, no mesmo dia eu fazer 1 hora de cross e quase 1 hora de musculação. Para mim não dava, não tinha tempo. E eu gosto na musculação, então para mim é muito mais fácil porque eu gosto. Então, se fosse para eu escolher, seria a musculação. E o CrossFit, eu não conseguia, por exemplo, assim, porque aqui a forma que eles trabalham, cada dia é uma coisa no cross. E aí eu percebia que se eu faltava um dia, aí no outro eu já estava com dificuldade no movimento. Eu não sei como que é aí na academia que você faz, né? Então aqui o pessoal que faz o cross, eles fazem quase todos os dias. E quem faz o cross, por exemplo, todos os dias, eles vão para musculação e é um tempo mais curto também. Suplementa, come e vai para musculação num tempo mais curto também, coisa de 30 minutinhos ali. Então, se você tem um treino mais enxuto, né, com tempo menor e trabalhando especificamente os grupos musculares que você precisa para o teu rendimento nos outros esportes e realmente se desafiar, vai ser algo que vai te ajudar aí a praticar a musculação. Uma outra coisa também que me ajudava muito, principalmente quando eu competia, porque daí, quando eu competia, gente, eu treinava, tipo, nem sei quantas horas por dia, devia ser na base de umas 4 horas por dia. Então, o que que me animava? Eu colocar um fone de ouvido, eu gostava de pôr alto, para mexer mesmo com o meu cérebro, né? Erguia essa música e ali eu não via mais nada. Aí o meu treino ia de vento em polpa. Então, isso é uma coisa também que me ajudava muito, tá? Não conversava, colocava o meu fone e ia embora. E fazia o que tinha que ser feito. Valeu, obrigada. Gente, será que alguém tem mais alguma pergunta? Thaís, eu não sei se a A Thaís tá aí, Thaís. gente. A Thaís, você tem pergunta, Tá, Thaís? Oi, bom dia, Ana. Tudo bem? bom dia. Eu tenho uma Tudo bem? dúvida. Eu comecei o ano praticando, né, musculação, só que daí eu tô com uma certa dificuldade aqui, porque eu tô gestante. E os profissionais ficam muito inseguros com gestante, né? E aí acabou eu também ficando insegura. Aí eu queria saber como eu intensificar, né, os meus treinos para mim não parar. Que eu tô só no cardio, e daí, como você falou, que só o cardio, mas eu quero Muito. fortificar, né? Então daí eu Então, a tenho musculação essa na dúvida. gestação, ela é extremamente importante na gestação. Porque quando a gente está gestante, tem uma mudança de padrão postural muito grande, né? Então, a nossa coluna, ela sofre uma modificação muito grande, porque a barriga cresce, ela vai sendo projetada para frente. Então, na musculação, a gente consegue o alívio dessas dores e, além do controle de peso, que a musculação vai te trazer muito mais do que só o cardio, tá? O cardio é importante, mas tem, igual eu disse, né? Tem que ter essa junção aí da musculação e ela vai amenizar essa questão desse desalinhamento postural, dessa mudança do centro de gravidade para frente que a mulher sofre, tá? E como que vai funcionar o treino da musculação para a gestante? Primeiro, Thaís, responde para mim. A tua gestação é uma gestação de risco?
Não, a médica pediu só para me segurar no primeiro trimestre, né? E aí, quando foi depois das 13 semanas, ela já liberou, tranquilo. Eu já tô entrando no Então, quinto Thaís, mês já. perfeito. Então, vida normal. Musculação normal. Vai treinar normal. É óbvio que terão movimentos que você vai ter mais dificuldade. Por exemplo, uma elevação pélvica, que a barra fica aqui embaixo. Você já não vai mais conseguir fazer por conta da barriga, né? Porque a barra vai estar pegando ali, a não ser se você empurrar essa barra mais para baixo. Então, terão exercícios que você vai ter que diminuir por conta do desconforto. Qual exercício que não é interessante na musculação para gestante? Os que fica de barriga para cima, deitada. Por exemplo, supino, né? Por quê? Porque quando a gente deita e a barriga já está maior, né, por conta da gestação, a gente comprime uma artéria que passa bem aqui no centro do nosso corpo. E é a artéria responsável por levar nutrientes, coisas ali boas para o bebê. Então, até a parte de oxigenação, tudo. Então, quando a gente comprime, você prejudica isso aí. Então, isso aí não é interessante. No quinto mês, essa barriguinha já começa a ficar maior, então não é interessante. Mas se você não tem uma gestação de risco, o resto, vida normal. O que eu não oriento é assim: a barriga já está muito grande. Um exemplo, lá no sétimo mês. Evitar, mas não por conta de risco de acontecer alguma coisa com o bebê ou com você, não. Como eu sou especialista em reabilitação de abdômen, então eu sei o cuidado que a gente tem que ter com o assoalho pélvico, principalmente. Então, quando essa barriga estiver muito grande, exercícios de agachamento, principalmente com barra aqui nas costas, é, principalmente os agachamentos, tá? Cuidado. Por quê? Porque o agachamento você já desce e já faz uma sobrecarga para assoalho pélvico. Imagina isso com uma barra nas costas, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque daí não é o risco de acontecer alguma coisa para você e para o bebê, não. É o risco de você realmente perder mais tonicidade ainda dessa parte pélvica do que seria o normal para a gestação. Então, por isso que eu tomo esse devido cuidado. Eu tenho uma aluna que ela fez comigo o processo de reabilitação abdominal dela depois dos dois partos. Ela é mãe de dois. E, gente, a barriga dela voltou ao normal, tudo. E além de trabalhar com ela a reabilitação de abdômen, né, que é a minha especialização, eu trabalhei também a parte de treinos, né, porque eu também sou personal dela. E nós fazíamos tudo normalmente. Aí, claro, dependendo ali do exercício, igual eu disse, fica desconfortável. Aí eu retirava, né, por conta do tamanho da barriga. E os exercícios de barriga para cima eu cortava. A gente trabalhava com carga, a gente trabalhava intensidade, tá? Tudo isso, normalmente. Então, não tenha medo de trabalhar pelo. Olha, para vocês terem ideia, tem pessoas que conseguem até ter um pequeno aumento de massa muscular durante a gestação, o que é muito importante, sabe por quê? Depois que a gente tem o bebê, o processo de amamentação e por toda a parte hormonal, a gente começa a ter uma queda gigantesca durante um ano, mais ou menos até 2 anos no pós-parto. Então, você tem uma queda gigantesca de massa muscular. Sabe aquelas mamães que falam, nossa, eu tô amamentando e eu já tô isso aqui, né? Que já tá super magra, mas é porque ela perdeu, não foi só gordura, ela perdeu toda a massa muscular dela. Então, a musculação é importante para isso, tanto no antes de gestar, na gestação e no pós, tá? E uma alimentação também. Como eu disse, cuidado com as alimentações muito, protocolos de dieta muito restritos, principalmente nesse pós-parto, claro, durante a gestação e no pós-parto, porque você vai estar provavelmente amamentando, vai ter essa queda hormonal. Se você tiver uma dieta muito restrita, pensando só em peso de balança, isso aí com certeza vai prejudicar muito o teu metabolismo. Então, cuidado. Nossa, quanta informação, né, Ana? Meu Deus do céu. Obrigada, Ana. Sim, deixa eu Fiz fazer uma Imagina. pergunta. fiz uma pergunta e você respondeu várias, até da alimentação. Ah, ai, Ô, que bom, fico feliz, que bom que estou ajudando. ô, Ana, Obrigada. a Silvana tem uma pergunta para você. Vamos ver, cadê a Silvana, Sim. gente? Silvana, pode fazer. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom Aula dia, tudo bem? maravilhosa, amei. Obrigada. Ana, eu treino, eu faço musculação com personal e eu fico. Esses dias, agora tem uns 3 meses que eu não tô, mas assim, eu faço a musculação, aí um dia eu vou pro vôlei de areia, 1 hora e meia de vôlei de areia, e um dia eu vou pro beach tênis, eu fico alternando. Aí a minha pergunta é a seguinte: fica muito pesado? Eu vou perder
massa, ou eu vou perder gordura, ou eu posso continuar fazendo dessa forma, não tem problema. Não tem problema, Silvana, tá ótimo, tá? Você intercalar com vôlei, beach tênis, que são exercícios cardios. Então, isso vai estar te auxiliando muito na própria musculação. O que que vai fazer você não perder massa magra e otimizar a queima de gordura? Além do treino intenso na musculação, claro, é a sua alimentação. Então, se você tiver com uma alimentação bem regulada com relação à quantidade ideal de proteína, de carboidrato, de gordura, né? Você vai ter uma queima otimizada de gordura e vai conseguir ter essa melhora aí de massa muscular. Você treina musculação 3 vezes na semana? Isso, 3 vezes. Perfeito. Perfeito. Então, gente, eu sempre falo assim: ai, Ana, eu posso fazer só 2 dias de musculação. É melhor do que nada? É melhor, só que no mínimo 3 vezes, tá? No mínimo 3 vezes. Em caso da Silvana, ela intercala, tá ótimo. Pega esses 3 vezes da musculação, realmente treina com intensidade, tá? Um movimento limpo, um movimento bom, que o personal com certeza vai estar te ajudando nisso. Questão de carga também, e tenha uma alimentação. A alimentação, gente, ela é primordial, porque assim, com a alimentação adequada, o treino ele vai direcionar, entendeu? Agora, se a minha alimentação não está adequada, eu posso treinar o que for. Eu não vou otimizar, o ganho de massa nem a perda de gordura ali no corpo, tá? Então, por isso que a alimentação, ela vai ser, assim, essencial nesse processo. E lembra, não é comer pouco, tá? Não é restrição, não é cortar tudo, né? Porque é isso que a gente vê as pessoas fazendo. É realmente você ter uma alimentação saudável, tem que ter a quantidade ideal, ainda mais para nós, de proteína e principalmente de carboidrato. A gordura, ela tem que ter essa dieta, ela tem que ter pelo menos um mínimo de gordura para o trabalho hormonal, porque os nossos hormônios, eles precisam da gordura para fazer todo o caminho que eles fazem ali no nosso corpo. Então, a falta de gordura, ela dificulta a parte hormonal, tá? E o carboidrato, ele vai dificultar a tua performance, o teu ganho de massa e, consequentemente, a tua perda de gordura. Então, coma um carboidrato sem medo. É o que eu disse, não vai sair comendo 3 pães, não sei quanto de arroz, enfim, são quantidades moderadas, né? Mas coma um carboidrato. Carboidrato a gente brinca, né, nesse nosso meio. O carboidrato, ele é vida, tá? Então, uma pessoa sem carboidrato, ela fica descabelada, né? De tão nervosa que ela fica e o rendimento dela cai. Com carboidrato a gente fica zen, tá? Então, coma um carboidrato, por favor. Ok. Ô, Ô, Cris, deixa eu Ana, fazer uma pergunta. pode fazer, pode fazer. Ô, Ana, eu faço musculação já tem 5 anos que eu vou à academia. Uhum. Sabe, eu não gosto de pegar muito peso. Sabe, uma coisa assim que eu vou porque eu sei que eu preciso. Na verdade, eu não gosto muito de fazer. Você acha que de eu não aumentar muito peso, você acha que não vai ter efeito? O que que você me fala? Ô, Marlene, o efeito ele vai ter, só que não é o efeito 100%. Então tá, você vai manter aquele corpo ali trabalhando, só que a otimização desse metabolismo não vai acontecer. Por que que você não gosta de pegar carga? Ah, eu não gosto, sabe? Porque é Eu não pesado, consigo né, aumentar Marlene? muito. Eu não consigo Então, a aumentar carga, muito. Eu já aumentei bastante, tipo assim, no extensor já tô no 30, já aumentei. Mas eu não gosto, assim, não é o meu perfil ir lá e ficar aumentando, aumentando, aumentando. só que, Marlene, quando a gente fala do aumento de carga, não é para você chegar, claro que isso vai acontecer com anos de treino, né? Mas não é para você chegar e meter um monte de carga e fazer ali o movimento, um exemplo, todo torto, algo do tipo. Não, é um aumento progressivo mesmo, para te desafiar um pouquinho. Então, por exemplo, na extensora, você está pegando 30. Pegou 30 ali por 2, 3 semanas, vai para 35, aumenta um pouquinho. Fica mais umas 2, 3 semanas, aumenta um pouquinho. É um aumento pequenininho no agachamento. Eu tô com 5 cada lado. Fiquei umas 2, 3 semanas, põe 6. É um aumento pequenininho para te tirar da tua zona de conforto para poder otimizar, tá? É claro, essa questão de pegar muito peso, isso aí são anos de treino.
Porque pode ser que você chegue em uma determinada carga que realmente você vai demorar mais tempo para subir essa carga, né? Porque ela realmente está mais pesada. Às vezes lá no leg você está pegando, sei lá, um exemplo, 50 quilos cada lado, e você está fazendo 10 repetições e você não consegue fazer 11. Cada semana você tenta aumentar uma repetição, mas o negócio não vai. Então, às vezes vai ser algo que você vai demorar um pouquinho mais para evoluir essa questão de carga em determinados exercícios. Só que o aumento de carga, ele é importante porque ele vai otimizar o teu metabolismo. Senão você sempre vai ficar na mesma. Você vai ter uma pequena queima, só que daí você não vai ter aquela construção muscular. E lembra que eu falei, a construção muscular não é ficar igual aquela mulher que eu mostrei, gigante. Isso aí não vai acontecer. É realmente você ganhar um pouquinho de massa ali suficiente para te ajudar, principalmente quando a gente entrar ali nesse, principalmente na terceira idade, tá? Então, tenta se desafiar a aumentar um pouquinho a cada 2, 3 semanas. Não algo surreal, mas aumenta um pouquinho, que você vai ver o quanto que isso vai fazer bem ali para o teu corpo. E assim, gente, se a gente também for fazer só o que a gente gosta, a gente não faz nada, né? A gente não vai treinar, a gente não vai para academia. Igual, tem dia que eu também não tô afim de aumentar a minha carga. Tem dia que eu falo, putz, nossa, hoje eu tô cansado, hoje eu não tô afim, sabe? Aí é onde eu mudo. Eu falo, não, pera lá, eu não me comprometi, então eu vou fazer o que precisa fazer. Então vem aqui, vou aumentar um pouquinho, porque eu sei que eu aguento. E assim, gente, a gente sabe que a gente consegue. A gente sabe, tá? É que a gente não faz, mas a gente sabe. Então, começa a É treinar isso, necessário. porque isso vai ser tão benéfico para o corpo. Vocês vão se sentir tão bem de ver realmente essa evolução do físico de vocês, da força de vocês, entendeu? Da saúde de vocês, essa parte mental vai ser tão importante, né, que vocês vão lembrar de mim se vocês seguirem isso aqui que eu tô falando, pode ter certeza. Ok, obrigada, Ana. Imagina. Maravilhoso. Será que alguém tem mais alguma pergunta? É a Grazi, a Gabi, a Viviane, a Misa. Misa, você tem alguma pergunta? A Misa tá com as crianças pequenas e ela tá correndo. Misa, você gostaria de fazer alguma pergunta para a Ana? Ela não pegou a aula, mas depois você assiste a aula, Misa. Oi, gente, bom dia. Cris, eu acabei de ligar a aula, não peguei nenhum assunto assim. Eu vou assistir depois, tá gravada, né? Tá sendo Tá, depois gravado. eu vou assistir. Então, daí se eu tiver perguntas, eu mando pra Cris daí, tá, Ana? Tá Beleza, joia, Misa. imagina. Obrigada, viu? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Porque, gente, olha, que profissional que nós estamos aqui, né? A Ana é uma profissional extremamente competente, extremamente dedicada, e a Ana dá consultoria online para qualquer pessoa do mundo, né, Ana? Você tem. Bom, A Ana tem cliente no mundo inteiro, ela tem cliente nos Estados Unidos, na Austrália. Nossa, já vieram clientes para mim. Como que era o nome da Ana Hari? De onde que ela era, Ana? ela era do. Ai, esqueci a parte da Europa agora que ela era. Ela é africana, mas ela falava um português que a gente conseguia entender, né? Mas ela morava, eu não lembro qual região da Europa agora, não consigo me recordar qual que era o estado lá que ela morava, mas ela era africana, daí ela estava nesse estado lá fazia alguns anos. Então, e a Ana tem. Então, quem quiser, gente, conversar com a Ana, quem quiser, quem precisar de consultoria online, é claro, vocês são todas de fora de Ivaiporã, mas quem precisar de consultoria online. E aí, se vocês tiverem perguntas para a Ana, né? Vocês podem passar ali no grupo, pode passar para mim, que eu vou perguntando para ela a gente vai esclarecendo as dúvidas. Mas não esqueça, gente. Não existe corpo fraco e carregando um espírito forte, né? Então eu queria até Lurdinha, você tá podendo falar aí, porque o yoga fala muito, né, da questão de você deixar o teu corpo forte para receber o espírito, né, para você treinar esse espírito. Então, assim, se você quer evoluir, você precisa ter um corpo mais forte, um corpo que vai aguentar essa liberdade que você quer. Lurdinha, você queria dar o teu testemunho e falar alguma coisa? Não, eu só queria perguntar para a Ana a respeito de carboidrato e proteína, sabe? Eu acho que a gente ingere mais, e no meu caso, carboidrato e menos proteína. Inclusive porque eu não sou Isso é muito fã de normal, comer viu, muita ô, carne. Lourdes?
É normal. É E normal. aí, Geralmente, numa dieta, a gente tem uma quantidade um pouquinho maior de carboidrato mesmo do que da proteína. Claro que tudo vai depender da estratégia que o nutricionista te passar, mas no geral é isso. Então, por exemplo, assim, às vezes lá, o café da manhã, você tem uma porção de proteína e duas de carbo, entendeu? Geralmente acaba sendo dessa forma, tá? Então, a proteína, é óbvio, é interessante a proteína em todas as refeições. Eu sempre falo isso. Então, o café da manhã é importante, lá no almoço e janta. Pode ser, sempre opte por uma carne mais magra, né? E se optar por uma carne, por exemplo, que tem um pouquinho mais de gordura, corta a gordura daquela refeição, entendeu? Claro que você também não vai comer costela todo dia, né? Mas se naquele determinado dia você optar por uma carne um pouquinho mais, com um percentual de gordura maior, aí diminui ou um pouquinho do carbo, ou diminui um pouquinho, tira ali a gordura daquela refeição, tá? Para não ter aí uma sobrecarga de caloria, né? Mas geralmente a gente come um pouco mais de carboidrato, sim. O que não é interessante você comer nas refeições só carboidrato, tá? Porque isso não vai te gerar saciedade, tanto que tem gente que fala assim: o pão branco, entre o pão branco e o pão francês, arroz branco, arroz integral. Gente, a caloria é a mesma. A caloria é a mesma. O tanto de caloria que tem no arroz integral é a mesma que tem no arroz branco. O que muda é a questão de fibra. Mas como que eu faço para deixar a minha digestão um pouco mais lenta, a minha saciedade melhor com arroz branco? Eu acrescento proteína e salada, né? Então, por exemplo, se eu comer a proteína, o arroz integral e a salada, a minha próxima refeição só vai ser à noite, porque aquilo eu vou ficar estufada. Então, para mim, o arroz integral já não cola, tá? Então, eu como arroz branco. Então, eu como meu arroz branco, eu como a minha proteína, e como a minha salada e como o meu legume. Agora, se você tem um metabolismo muito acelerado, uma fome devastadora, aí os alimentos integrais, além de toda a questão de vitamina que eles têm um pouquinho mais, eles vão estar auxiliando de segurar um pouco mais a sua fome. Por exemplo, o pão branco e o pão integral é a mesma caloria. O que muda é a questão de fibra mesmo, tá? E claro, né, tem gente que fala, mas o glúten não é saudável, lá do pão, tem toda essa questão. Conversando com um nutricionista, gente, eu tenho contato por conta da época que eu competia, então eu tenho contato aí de nutricionistas, tipo, mais top do Brasil, sabe? Nutricionistas realmente que dão palestras fora, enfim. E essa questão do glúten é um assunto muito delicado, tá? Porque o glúten, ele só vai ser ruim para você se você tiver intolerância a ele. Se você não tem intolerância ao glúten, ele é um carboidrato como qualquer outro, tá? Então, ele não vai deixar o seu corpo em algum estado inflamatório, igual, né, muita gente fala, até um assunto meio polêmico para abordar aqui, a gente até pode pensar numa palestra relacionada a isso. Eu sei que tem muito nutricionista que defende essa linha, né? Mas os últimos estudos já mostram que não é assim que funciona, tá? A questão do glúten, a questão de alimentos inflamatórios, vai ser inflamatório se você tiver uma intolerância àquilo. Se você não tiver intolerância, não tem problema. E o que que pode desenvolver a intolerância, por exemplo, ao glúten? É você comer em excesso. Então, tudo que é em excesso pode te gerar alguma coisa ruim, até a própria água. Né? A água vai tomar 10 litros de água por dia para ver o que vai fazer na tua pressão, né? Para ver o que vai fazer no teu corpo. Então, até a água, se a gente não moderar, ela vai te fazer mal. Então, claro, é importante, né, beber ali 3, 4 litros por dia, mas vai tomar mais que isso, você vai se sentir mal. Agora, você comer uma fatia de pão por dia, né, duas ali no máximo, e você não tem intolerância a nada, isso aí também não vai te causar nada, pode ter certeza. ô, Ana, deixa eu só concluir, perguntar, mas assim, por exemplo, o pessoal fala muito da proteína, proteína tem que ser de carne, carne. Mas eu, como não sou muito adepta à carne, né? Principalmente o frango, eu acho o frango assim uma carne que tá tão, é, eu não sei, é muito rápido esse frango, né? Eu vejo ele assim com uma proteína não tão saudável. Então eu prefiro mais as proteínas. Você tem alguma informação sobre a proteína não de não carne e talvez só de mais de vegetais, assim? Porque o meu mestre não come carne há muitos anos, desde os 12 anos, ele nunca gostou de carne e ele é super saudável, ele tem mais de 80 anos e ele está super inteiro, né? E nunca comeu carne, e ele é totalmente contra a carne mesmo. Então, eu fico muito em dúvida.
sobre isso, Então, sabe? a gente tem a proteína, na realidade, de laticínios, a gente tem a proteína do ovo, tem a proteína de vegetais, só que para você conseguir uma quantidade boa de proteína para aquela refeição, vamos supor, o brócolis tem bastante proteína, só que para você conseguir a quantidade ideal de proteína só pelo brócolis, você vai ter que comer muito brócolis, entendeu? Então, se você deseja realmente ter uma quantidade boa de proteína na tua alimentação só pelos vegetais, você não vai conseguir, Lourdes. Então, você pode sim comer o vegetal, só que você pode estar suplementando também. Existe proteína, por exemplo, vegana, né, que vem da ervilha, que é em pó, que você pode estar suplementando com ela também, que vai estar te auxiliando, tá? Mas eu te orientaria a procurar um nutricionista que seja dessa área, tá? Que realmente vai saber te orientar a quantidade. Porque, igual eu disse, o brócolis, se você for parar para ver a quantidade de brócolis para você ter 100 gramas de proteína, eu acho que no mínimo aí umas 200 ou até mais de gramas de brócolis você tem que comer, que vai dar uma cabeça inteira de brócolis, entendeu? Então, e querendo ou não, você não vai comer brócolis em todas as refeições, né? Então, tenta aí, não sei se você faz se você come ovo, se você toma leite, enfim, né? Enfim, tem as outras fontes de proteínas também, que não é só que vem ali dos legumes, tá? Mas o que eu te orientaria é você, às vezes, procurar um nutri dessa área que vai estar te auxiliando bem melhor para estar te passando as quantidades e opções também, tá? Mas existe sim. Tem como. É mais difícil, mas tem como. Ô, Obrigadão. Ana, deixa eu fazer uma pergunta agora. E fazer em jejum academia? É bom ou ruim? Porque agora tem a história do jejum intermitente, né? Eu faço de manhã. Sim, Aí eu não sei sim. se eu como, se eu não como. Pode sim fazer a musculação em jejum, porque o que vai te dar energia para a musculação é a refeição de pelo menos 6 horas anterior. Então, vamos supor assim, eu vou treinar cedo, então a minha refeição da noite tem que ter sido uma refeição boa, senão ela não vai me dar energia para o treino, tá? Então, por exemplo, eu já treinei muito em jejum, né? Por conta de horário, tudo, e aí eu não queria comer 6 horas da manhã, porque daí a minha próxima refeição era só meio-dia. Então, eu, né, gosto ali de tomar meu café Hum. entre 8 e 9 horas. E aí, às vezes, eu ia treinar super cedo, então a minha refeição da noite era uma refeição, assim, mais com substância, vamos dizer assim. Umas 2, 3 porções de carboidrato, uma porção boa de proteína, né? Só que daí vem toda a questão. Será que você consegue comer num horário ali que às vezes não vai te causar uma indigestão? Então, vamos supor, se você vai treinar às 6 da manhã, a tua última refeição, ela tem que ser entre 7 e 8 da noite, tá? Então, se você fizer uma refeição entre 7 e 8 da noite, essa é uma refeição boa, tá? Não é lá e comer um pedacinho de alguma coisa, é realmente fazer uma refeição boa, porque daí no outro dia você vai comer só não sei que hora e você vai treinar. Se você não fosse treinar, ainda tudo bem você comer uma quantidade menor para fazer o teu jejum intermitente. Agora, quando a gente vai treinar musculação e pensando em intensidade e pensando em desenvolvimento mesmo desse físico, se você não comer bem na tua refeição anterior ali da noite, você não vai render na musculação e também não vai ter resultado. Aí o risco de você perder massa magra é muito grande, muito grande. Hum. Ah, então tá. Beleza, Ana, obrigada. Ô, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, assim, só para me entender, você disse uma coisa igual a minha nutricionista falou esses dias. O carboidrato, então, não é um vilão para musculação. Não, pelo amor de Deus, não. Então, Carboidrato é porque tem vida, gente que gente. fala assim, corta o carboidrato, então às vezes por isso que Não. demora para ganhar massa muscular, né? Às vezes nem ganha, Você tá lá sabe por treinando. quê? Você sabe por que que as pessoas emagrecem tão rápido quando corta o carbo? Não é porque ela está perdendo gordura. Essa pessoa está perdendo glicogênio muscular, porque o nosso músculo ele é composto por carboidrato. Então, por isso que ele fica redondinho, bonitinho. E quando você tira o carboidrato, você aumenta muito a tua desidratação também. Então, é por isso que você perde muito peso na balança. Só que daí a pessoa continua fazendo essa dieta low carb, o que que vai acontecer? Ela vai perder muito músculo junto, entendeu? E aí Entendi. ela não vai ter rendimento na musculação, enfim. Então, carboidrato não é vilão, tá? Ele não é vilão. Ah, eu fiquei muito feliz porque eu amo pão. Eu também. O meu pãozinho faz parte de todo o meu café da manhã. E assim, gente, uma última dica para vocês, que eu sei que a Cris agora já tem outra aula. Uma última dica para vocês.
Se você vai num profissional e ele fala para você que o carboidrato é vilão, que não é para você comer fruta, que o pão é veneno, isso e aquilo, desconfia, tá? Em todos os meus anos de experiência como atleta, com vários nutricionistas, ó, só isso que eu falo, não quero julgar, né? Mas desconfia, tá? Desconfia. Porque a gente sabe que a melhor dieta é aquela que você consegue seguir de uma forma saudável. Então, pô, você ama pão, vai tirar o que você ama da tua alimentação? Entendeu? Que prazer você vai ter de fazer dieta? Você ama chocolate, vai tirar pelo menos um pedacinho de chocolate por dia, 20 gramas da tua dieta, que prazer você vai ter de fazer dieta? Que graça vai ter de fazer dieta? Então, a dieta tem que ter coisa que você gosta também. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava com vontade de comer meu doce e eu tenho 20 gramas de chocolate na minha refeição. É óbvio que o chocolate 70% ele é mais saudável. Só que a questão calórica do chocolate 70 e do chocolate que não é nada, né, que não tem porcentagem nenhuma ali, é igual. Ela é igual, tá? E aí eu não tinha o chocolate, eu queria um chocolate. Eu olhei para a Nutella da minha filha, a Nutella me olhou, eu olhei para ela me olhou. Eu fui lá, pesei 20 gramas de Nutella e comi. Entrou como a minha quantidade de gordura, tá? E se você for comparar a tabela nutricional, é praticamente igual, tá? Então, gente, cuidado com o radicalismo, cuidado. É por isso que muita gente não tem resultado, que começa, faz 2, 3 meses e para, e ainda às vezes volta num físico pior do que ela estava. Cuidado, o radicalismo ele te traz sim um resultado rápido, só que ele vai danificar muita coisa aqui dentro, tanto que a gente vê cada dia mais pessoas com distúrbios alimentares, tá? E eu convivo muito com isso, com distúrbios alimentares, porque não tem um profissional realmente consciente que segue uma linha saudável, tá? Que vai pensar não só no teu corpo, mas na tua mente também, tá? Então, cuidado. Ô, Ana, sem falar que é extremamente difícil, né? Você sair de um hábito de anos, né? Que você acostumou com aquele paladar e aquele hábito, aquela trilha neural, que é toda uma conversa mental também, né? E aí você tem que, de Exatamente. repente, tirar tudo, e aí você faz até por um período, mas você não consegue sustentar, né? Então, assim. Exatamente. É melhor começar devagar, gente. Aqui eu sempre falo do pequeno, né? Vamos começar pelo pequeno para a gente ir gradualmente aumentando, ao invés de querer fazer coisas, né? Não, esse ano, 2024 é o ano. É, Aí eu começo isso, começo aquilo e não consigo sustentar. Então, assim, essa dica da Ana é muito importante e eu acho que você deve conversar com o seu nutricionista, né? Falar assim, não, olha. Não, eu prefiro que você coloque uma quantidade de pão aí. Eu prefiro que você coloque. Eu sei que vai ser mais rápido se você tirar o carbo, mas eu não vou dar conta de sustentar a longo não, vai prazo. ser mais rápido. Vai ser mais rápido, só que não vai ser benéfico. Ela vai ser mais rápida porque você vai perder muita musculatura junto e muito glicogênio. Começa perdendo glicogênio muscular, aí começa a perder a massa magra. Então é mais rápido porque o peso do músculo a gente perde muito rápido. Aí você fez uma semana de dieta low carb, você pode ter certeza que você já perdeu massa muscular aí. Aí você sobe na balança, nossa, eu tô mais magra, tô perdendo gordura. Não é. A perda de gordura ela é um pouquinho mais demorada, ela não é em uma semana. Se você com uma dieta perdeu ali em 2, 3 dias, uma semana, 1 quilo, você não perdeu gordura, você perdeu retenção e glicogênio muscular. Então, cuidado. É, realmente. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Thaís, você gostaria de fazer alguma pergunta? A Thaís é bem magrinha, a Thaís é filé. Eu gostei quando ela comentou da parte do abdômen, né? Que é sua especialidade, né? Tem que voltar para dar dica Isso. para nós. Porque a gente emagrece Opa, do é uma coisa que eu e a Cris a gente já está programando aqui para as próximas palestras. É falar dessa área abdominal, pode deixar. tá, joia. Segue ela lá no Instagram, a Thaís. Segue ela lá no Instagram para você começar a ver. E ela vai, esse semestre, gente, ela vai dar aula o semestre inteiro. Então, todo mês, na terceira semana, né, Ana? Do mês, a Isso. Ana vai estar aqui e ela vai falar da questão do abdômen. Então, vai ter uma palestra só sobre o abdômen, tá, gente? E, Essa, gente, se essa vocês questão das tiverem diástase, né, Ana, que todo mundo tem depois que engravida, isso, né? e Então, aí, se essa que era vocês uma às vezes tiverem. dúvida. Eu ia até te perguntar da diástase, porque falam que todo mundo tem. A médica fala que eu não tenho. É normal?
Porque eu não Você pode eu não não ter engordei ainda. muito. Hã? Você pode não ter ainda, Uhum, e o processo de pós-parto toda mulher vai ter, nem que seja uma diástase bem pequenininha. Só que o que ela uhum. vai fazer no pós-parto é o que vai determinar se essa diástase vai ficar pequena, se ela vai fechar ou se ela vai aumentar. Então, Mas eu no e a Cris, caso, eu vou armar a próxima palestra bem pautada para essa questão abdominal, a tá? Que daí vai médica falou ajudar que bastante fechou a vocês. minha, no caso da primeira gestação, né? Então, assim, todo mundo Aham. fala que tem, todo mundo tem. Aí o caso, aí eu vou na médica, a médica fala, não, a sua é fechada. Aí eu, eu falo, será que é normal? Não, eu vou na palestra certinho, eu vou explicar. Daí eu vou trazer até dicas para vocês, tudo. Porque agora não tem nem como você fazer uma medição bem 100%, porque, né, a barriga tá maior, tá mais esticadinho, não tem como a gente fazer, a não ser realmente se fosse uma diástase muito gigante. Mas o problema não é agora, é o pós, tá? É o pós. Mas Uhum, eu vou estar trazendo uma palestra bem voltada para isso, tá, meninas? Fiquem tranquilas. Ana, quero te agradecer então por essa Imagina. palestra maravilhosa. Tenho certeza que foi de grande valia aqui para todas, né? As meninas da mentoria todas se comprometem com a atividade física, né? Elas já são muito Ótimo. conscientes em relação a isso. Tem a questão do yoga também que a Lourdinha e a Simara fazem. Mas eu quero agradecer demais pela sua disponibilidade e por você ter trazido tanto conhecimento aqui para a gente, tá? Fica com Deus, um Imagina, eu que abraço. Daí agradeço, meninas. bom, acho que eu consigo desligar daqui, Ana. E as suas palavras Eu finais. acho que sim. Oi? Não entendi. E aí, se você quiser falar suas palavras finais, Meninas, eu agradeço, tá? Primeiramente, foi um prazer estar aqui com vocês, levar um pouquinho de conhecimento para vocês. Fico muito feliz, né, de realmente poder compartilhar tudo isso, poder ajudar, nessa expansão de consciência, onde o nosso corpo é tão importante para essa expansão de consciência. Então, vai ser um prazer também estar ministrando aqui aulas mensalmente, né, para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Se tiver algum assunto específico dessa área, né, de exercício, de alimentação que vocês queiram que eu fale, pode falar para a Cris que a gente vai estar aí se programando para essa palestra, ok? perfeito, Ana. Então, um beijo, fica com Deus. Gente, eu vou Beijo, desligar essa aula aqui, daí meninas. eu mando outro link lá no grupo, quem quiser entrar para a aula das 7, tá bom? Fica com Deus. Tchau, Beijo. Tchau, tchau. tchau.